Que bom, deixa eu te chamar aqui, peraí. Oi, Oi, bom dia, tudo bem? bom dia, Isabel. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tô tranquilo. Ai, que bom, eu tô um pouquinho mais distante da internet. Tô aqui fora, então Só é tá um pouquinho isso. escuro, né? A minha, a minha tela tá escura? A minha, né? Ah, deixa eu ver, deixa eu botar, Ver se melhorou um pouquinho. deixa Dá eu, pra ver. deixa eu ir pra Assim não vê os escuridão. detalhes. Não, acho que Ah, sou eu. É o meu ambiente aqui. não, eu sei, eu só tô vendo se eu consigo ver, porque aqui no muito claro, eu também não te Ah, vejo, mas eu acho que tá ótimo. tá bom. Ai, peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Ai, que bom. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa live. Bom dia a todos. Eu me chamo Isabel Kopke, eu sou terapeuta ocupacional. Estamos em mais um encontro com a disciplina positiva. Hoje nós temos a presença da Luciana, que cedeu para gente uma hora do tempo que ela não tem. E eu e a Aline, a gente fica muito agradecida por esse momento, por isso que você fez pela gente. Tá bom, Luciana? A Luciana hoje vai falar um pouquinho da importância do conhecimento da disciplina positiva. Ela que é coordenadora educacional, né, Luciana? Você fala um pouquinho do seu trabalho, da onde você trabalha, como é que foi o seu encontro com a disciplina positiva para a gente, por favor? Tá. Bom, primeiro eu queria também agradecer, né, a Isabel e a Aline, né, por essa oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, né, sobre esse assunto que chegou para nós na escola, né. Eu estou falando aqui como coordenadora pedagógica do Jardim Vovó Carmen, né, que é uma creche, né, uma escola de educação infantil. A gente atende do berçário até o pré-escolar 2, né? Então, eu pedi até para entrar aqui pela creche, porque é através desse trabalho, né, junto com essas pessoas, né, que eu venho nos últimos meses, nesses meses de quarentena, né, que a gente está com a escola fechada, mas nem por isso a gente parou de trabalhar, né, com certeza, né, nós e todas as outras escolas. Então, nesses últimos meses, né, a gente tem estudado junto com a Aline, né, ela tem trazido para a gente as ideias da disciplina positiva, né, para as professoras, né, as auxiliares, né, e a equipe de gestão, né? Lá na escola nós somos três coordenadoras, né? Mais cinco professoras. E se eu não errar, são 10 auxiliares, né? Se eu não errar o número agora, né? Então, todo mundo entrou na disciplina positiva, todo mundo pôde parar para pensar sobre isso, que tem sido tão muito rico para a gente como reflexão, né, como mudança de postura em muitos sentidos, né? Ô, Luciana, me diz só um pouquinho mais assim, como é que foi? Vocês estavam lá na creche, aí o que vocês sentiram? Como é que foi esse encontro com a disciplina positiva, com a Aline? Me conta um pouquinho, que eu gostaria de saber. É, bom, foi nós temos uma coordenadora geral, a Soraya, que já conhecia a Aline, né, de uma outra escola, né, e aí nos sugeriu, então, de
de começar, então, esses encontros com a disciplina positiva, tendo a Aline, né? Bom, foi à distância, né? Porque essa nossa situação, né? Foi pelo Zoom, né? Mas tá tudo certo, né? E os últimos dois encontros é que, felizmente, já com essa liberação, né, com a flexibilização, a gente conseguiu fazer na creche, porque e aí nós podemos nos conhecer ao vivo, que é outra coisa. Além disso, poder fazer algumas dinâmicas, né, e experimentar, né, experimentar ao vivo um pouco do que a gente tinha lido e discutido nos encontros, né? Luciana, onde é que fica a sua creche? Onde é que fica a creche? Fica em Botafogo, na Rua Bambina, Ah, né? legal. Botafogo aqui no Rio de Janeiro, né? Botafogo, né? Uhum. É uma creche que está completando, né, 60 anos, né? E que vem mudando a forma de atendimento, porque ela começou como uma instituição de caridade, né, filantrópica, que atendia mães, isso lá no começo, né, bem no começo, lá nos 50, 60, né, atendia mães solteiras, e aí veio evoluindo, né, e mudando o seu formato, né, de atendimento, né, sem deixar de ser filantrópica, né, hoje a gente tem parte das nossas crianças, né, elas são bolsistas e a maior parte das crianças são pagantes, como a gente fala, né, é, e nessa evolução, né, eu acho que muita coisa mudou, né? Até nem seria a pessoa mais indicada, eu estou lá há pouco tempo, mas assim, a gente já vive isso, né, para contar essa história, mas assim, que é uma história bacana, né, em relação a atendimento à infância, né? E hoje a gente tem, então, um grupo de famílias que é misto, né, entre os bolsistas e os que são pagantes, né, como a gente diz, mas o espírito filantrópico, ele continua lá fazendo parte dessa história. E eu acho que nessa evolução, aí entrando um pouquinho onde é que entra a disciplina positiva, nessa busca de, né, a gente vem reconversando, né, e reorientando a proposta pedagógica de trabalho, né? E nessa mudança, né, eu acho que a disciplina positiva ela vem contribuir com uma perspectiva muito rica, né? Muito importante de reflexão, né? Porque acho que no primeiro momento é muito de tirar a gente do lugar, né? De parar para pensar, né? E tirar a gente do lugar e fazer a gente olhar para as situações, para as nossas relações de uma outra maneira, né? Então, nesse momento, assim, o que a gente vem conversando lá na creche, né? Como a gente não está recebendo as crianças, a gente não está atendendo, a gente está tendo essa possibilidade de se reunir e parar para pensar no nosso trabalho, né? E aí entrando a disciplina positiva, né, como uma filosofia, né? Eu acho que a gente pode dizer que é uma filosofia, né? Mais do que um método de trabalho, eu acho que é uma maneira da gente pensar nas relações, né? Pensar em nós mesmos, né? Primeiro, e pensar em como a gente leva as nossas relações, né? Eu acho que então, assim, né, nessa reformulação, né, nessa evolução da própria proposta pedagógica, a entrada da disciplina positiva é fundamental. Eu acho que vai mudar bastante, acho que vai contribuir bastante para a gente reorganizar o nosso trabalho, né? Sim. Luciana, eu que não sei não faço ideia de como pode ser, porque, Uhum. porque eu não trabalho em escola. Me explica, como é que seria isso? Eu fiquei curiosa. É, então, né? Falando assim do meu lugar, né? A coordenação pedagógica, né, dentro da escola, e no nosso caso, que a gente é uma escola pequena,
né? Uma creche, escola pequena, né? A coordenação pedagógica a gente tem por função principal, né? Vamos dizer assim, manter, né? Preservar os princípios, né? Os princípios educacionais que a gente estabelece na nossa proposta pedagógica, né? E dentre esses princípios estão os princípios que envolvem valores humanos, né? Então, a coordenação pedagógica, ela tem essa função de articular o que acontece na prática, né? Então, o trabalho dos professores, a vivência das crianças, o trabalho dos professores, a coordenação geral, a gente fica, como coordenadora pedagógica, fazendo a ponte, né? A ponte entre o que a gente acredita como educação e que a gente expõe na nossa proposta, né? E o que está acontecendo na prática nessa relação com o trabalho das professoras, né? Vou falar professoras no feminino porque é isso mesmo, né? Verdade, Dificilmente na educação infantil a gente tem um professor, né? É bem verdade. difícil a gente ter, então é um trabalho bem feminino, né? É. Então, nesse momento em que a gente está repensando a proposta pedagógica, né? Porque ela é pensada ao longo do ano sempre, né? A disciplina positiva, a gente está nesse momento de é, exatamente nisso que a gente está, que eu venho pensando e que a gente vem tentando trabalhar, a gente está tentando juntar os nossos princípios educacionais com os princípios da disciplina positiva, né? Então, assim, pensando que a educação é uma prática de relações, né? Uma prática de relações humanas, tudo acontece, a aprendizagem, o desenvolvimento, né, a adequação de currículo, tudo acontece principalmente na relação, né? Então, são pessoas com pessoas, pessoas adultas com pessoas crianças, né? Famílias, né? O fundamental é a gente cuidar das relações humanas das relações humanas, das relações sociais dentro da creche, né? Dentro da escola, né? Sei lá, dentro da universidade, se for o caso, né? Mas, né? Como eu estou falando da educação infantil, é ali dentro daquele espaço, né? Dessas relações com crianças pequenas, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nos nossos princípios educacionais, né, aliados aos princípios da disciplina positiva, né, e aí a gente tem muitos cruzamentos importantes para fazer, para pensar e para realizar, né? Então, assim, acho que uma das primeiras coisas hoje em dia, na educação infantil, né, eu vim pensando, né, eu fiquei refletindo para poder trazer aqui, o que é ótimo, né, porque dentro da educação infantil a gente tem falado muito dessa mudança, na mudança de postura do adulto em relação à criança, né? Então, de poder mais observar, entender e escutar as crianças do que a gente trazer para elas o que a gente, como adulto, acha que criança gosta, né? Botando assim numa linguagem bem, né? Então, Sim, quem sim, diz que criança gosta é criança, né? Não é adulto, sim. né? E dentro da creche, a gente vem tentando, né, buscando na nossa metodologia privilegiar, né? Não é fácil, né? Não é Não. nada fácil. Não foi, muitas vezes o adulto não foi educado assim, né? Isso a gente fala bastante quando fala na disciplina positiva, né? Dessa mudança de postura, que é uma mudança interna, né? Porque você foi educado, você se relacionou como criança com adultos que tinham outro pensamento, isso fica dentro de você como modelo, né? Às vezes fica dentro de você como valor mesmo, né? E quando você adulto tem que, né, se relacionar com a criança, você acaba reproduzindo automaticamente, né? Sem pensar, né? E às vezes quando vai pensar já foi, né?
É, então, oi. Não, Então, fala. Oi? então isso de, né, então esse, vamos dizer assim, esse cruzamento, né, dos princípios, né, das ideias da disciplina positiva com a proposta pedagógica ou a filosofia educacional, né, é nesse trabalho que a gente está agora, que a gente vai iniciar agora, é, depois que a equipe toda, né, passou por esses encontros com a disciplina positiva, né, e no momento em que a gente precisa repensar também um pouco do nosso trabalho por conta dessa parada obrigatória, né, que foi a pandemia e o fechamento das escolas, né, que fez a gente parar para pensar, né. Então, a gente está nesse momento mesmo de reflexão, né. Não E sei se... ah, Diga, diga. eu tô com um monte de pergunta, mas eu tô adorando o que você está Fala. dizendo, não vou te interromper. É, não, você acha que ajudou, inclusive, a diminuir um pouco essa. Porque eu fico pensando, né, como foi para mim, enquanto terapeuta ocupacional, também eu sou uma pessoa, né? Eu tenho a É, minha vida, eu não sou só terapeuta ocupacional, né? Então, para mim, mexeu muito comigo. Antes de eu começar a atender, eu precisei processar todas essas coisas que estavam acontecendo, né? Suspender um monte de atendimento, né? Financeiramente deixar de receber, eu acho que a escola também né, teve que pensar sobre isso. Então, assim, eu queria que você falasse para você quais dos recursos que te ajudou e que você acha que vai ajudar mais a escola. Para mim, a pausa positiva é é, incrível. é. Não, eu, assim, pessoalmente, muito, né, para te ser muito sincera mesmo, né, porque, assim, eu tenho 3 filhos, né, 2 são adultos, né, pensando na minha vida familiar, nas minhas relações, né, porque eu acho que foi isso que aconteceu com a maioria das pessoas da nossa equipe, né, como a gente, é claro que nós pensamos em situações passadas com crianças, né, situações que a gente já viveu, na creche, né? Essas situações vieram à tona durante os encontros, né? E situações que a gente sabe que a gente vai viver, porque a gente, na experiência do nosso trabalho, a gente sabe que a gente vai se deparar com determinadas situações na creche, né? Que a gente conhece criança pelas nossas rotinas, né? Mas assim, eu pessoalmente, eu posso até dizer, a gente conversa isso lá entre nós, eu mudei alguma coisa já na minha casa, né, na minha relação. A minha filha fez 13 anos agora, e mesmo em relação aos meus filhos mais velhos, um já tem 29, outro tem 25, né, vem tudo, né? Volta tudo na lembrança e a gente faz a gente refletir muito, né, sobre isso, né? Você falou da pausa, né? Da pausa positiva. Acho que a pausa positiva é um ganho para o resto da vida, né? Para a gente, né? Com Sim. certeza, né? É, e a questão também do encorajamento, né? Eu acho que pegou para no encontro que nós fizemos com a equipe esse aspecto do encorajamento versus elogio, né? Eu acho que fez muita gente parar para pensar, né? E aí nós voltamos sim às situações da creche e fomos também para nossa casa, né? Para ver, porque é uma diferença sutil, mas é essencial, né? Muito Essencial. importante. Essencial, né? E na creche, né, tem uma coisa, é,
na creche e na escola, né, com criança pequena, né, que a gente vem tentando mudar mesmo antes da disciplina positiva, que são o que a gente chama dos automatismos, né, dos comportamentos automatizados e estereotipados que a gente repete e repete e que eu espero que agora, né, refletindo com a ajuda das ideias da disciplina positiva, né, a gente consiga parar para pensar antes de fazer, né? Então, são elogios, né, que a gente acha que faz alguma diferença, né, para a criança e que a gente até acha que ela está esperando por isso, né? A gente acha que ela está esperando por isso, como se a gente soubesse o que, que o outro espera, como se a gente pudesse prever o que o outro espera, né? Assim, é claro que a gente tem Sim, uma intenção nas nossas ações, nas nossas falas, né? Mas a gente nunca sabe como vai para o outro, né? E ainda bem que criança responde, mas nem todas respondem, né? Algumas são mais, conseguem se colocar mais na hora, outras acabam aceitando porque mesmo criança acaba se acostumando com determinadas falas, né? Mas assim, eu acho que se a gente puder, num primeiro momento, se a gente puder colocar, né, isso a gente conversou também entre nós, né, nas reuniões que nós fizemos assim que a gente conseguiu, mesmo sem a Aline, só entre nós, equipe, né? Se a gente conseguir colocar um sinal de alerta, né, acender um sinal, uma luz amarela antes de falar, né, já vai, a gente vai começar por aí, né? Então, ai, como você tá linda, né? Assim, que isso aí parou todo mundo para pensar lá, né? Então eu não falo, então eu não falo mais que ela tá linda, não falo mais que ela é uma mocinha, né? A criança tem 2 anos e já é uma mocinha, né? Ou então outras frases do tipo, você não é mais bebê, né? Você quer ser um bebê, você quer voltar a ser bebê, né? Para dar uns exemplos práticos assim para situar o que a gente passa na creche, né? E como a gente vai no automático, né? Parar para pensar no significado das nossas falas, né? Dessa comunicação, né? Com a criança e entre nós também, né? Eu sim. acho que entre nós também. Olha, eu vou dar os meus pitacos como terapeuta Ah, ocupacional. sim. Não sei se seria possível, mas eu já estou imaginando alguns cartazes bonitos, assim, de frases, sabe? Chamando a atenção, porque é muito difícil isso. É, Colocar uma nova linguagem, a vida inteira, a gente não pensou sobre o que a gente falou, né? E não com má intenção, a gente achava que aquilo era o mais legal que é, estaria ajudando muito. Então, uma coisa que a disciplina positiva dá para a gente é essa permissão. Ela diz também, olha, a sua intenção vale, tá tudo bem, mas vamos pensar? A gente pode pensar um pouquinho diferente, né? Então, eu já estou imaginando, tá? Alguns cartazes, algumas coisas que estimulem, né, professor e as pessoas. Não sei, o que você acha disso? e você congelou. Já quando a gente abriu, ó, para já, né? É interessante, né? Porque assim, eu acho que a ideia dos cartazes eu acho legal, sim, né? Ou alguma sinalização, né, que faça a gente parar para pensar, né? Lembra que a gente falou sobre isso, né? Porque senão o que vai acontecer? Eu vou ficar como polícia, né? E não, a ideia não é essa. Não é essa a ideia, não. Ou ou a gente ficar, sei lá, um controlando o outro, né? Não É, é. eu, eu acho que daqui para frente é pensar mesmo, continuar estudando, né? Com certeza, né? Voltar a continuar estudando sobre isso, mas acho que isso que você falou é algo para a gente pensar mesmo no sentido de como é que a gente mantém vivo, né? Como é que a gente Sim. mantém
mantém ainda, né, pulsando essas ideias, né, para a gente não voltar atrás, ou pelo menos parar para pensar, né? Antes de eu falar, antes de eu agir, antes de eu me comportar, né? Eu poder parar para pensar que eu aprendi, que eu conheci uma outra forma de me relacionar, né? Uma outra forma de pensar sobre o outro, né? De olhar para o outro, né? Que é essa abertura que eu acho que a disciplina positiva ela dá para a gente, né? Ela meio que tira a gente do lugar, chacoalha, né? E a gente e achar esse caminho, né? Eu acho que a gente está nesse momento de encontrar qual é o nosso caminho aí dentro de mudança, né? Qual vai ser o caminho que a gente vai pegar para poder mudar, né? Luciana, eu vou conhecer sua creche um dia, já estou me Tá, colocando lá para. tá Porque assim, convidadíssima. que bom, porque Sim, eu também. eu gosto muito de visitar escolas, a Aline me lembrou bem aqui. E o que eu mais vejo, assim, a gente às vezes vai como terapeuta, né? As diretoras chamam a gente e a gente, na maioria, atende crianças autistas, né? Hiperativos. E elas, normalmente, elas precisam de muita ajuda e tem um pouco de dificuldade de dizer isso. E, e tem um pouco também de dificuldade de falar com os pais o quanto que elas não conseguem lidar, algumas. Você acha que isso, essa nova forma, pode ser que ajude na relação de diretor, coordenador com os pais? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque na medida em que a gente vai conseguir, né, vai buscar, né, vai conseguir um outro olhar para o nosso trabalho, né, para as crianças, né, no momento em que a gente for conversar com as famílias, né, a gente vai poder passar para eles também esse novo olhar, né, também esse novo entendimento, essa nova compreensão, uma outra compreensão, um novo entendimento é, do que está acontecendo. Né? No caso, quando você é chamada por alguma questão, né, por algum problema, provavelmente, né, para dar uma orientação, é, eu acho sim. Eu acho que uma das coisas mais difíceis na escola, não é mais difíceis, né, e que a gente tem que cuidar muito mesmo é a relação com as famílias, né? Eu acho que é uma parte bastante importante, né? E é sempre uma comunicação que tem que ser muito bem pensada, né? Porque eles têm uma visão dos filhos deles, né? E a gente na creche, na escola, a gente tem a mesma criança, mas que num ambiente que é diferente, com adultos diferentes, por vezes ela se comporta de uma maneira diferente, né? E quando a gente precisa comunicar à família, né, trazer nem sempre, trazer essa visão que a gente tem, criança deles, nem sempre é fácil, né, nem sempre é aceita, né. Eu acho que sim, né, eu acho que a gente consegue, eu acho que pode ajudar, né. Na Ah, verdade, ah, assim, ah, pode falar, fala. desculpa, pode falar. Não, antes de fazer os encontros com a Aline, né, eu já conhecia de rede social, né, e de ouvir falar por colegas, né, da disciplina positiva, não da maneira como agora eu conheço, mas
e de comunicação não violenta, que na verdade essa expressão, né, quando eu conheci, me chamou muita atenção e eu fui atrás disso. Como é isso? Comunicação não violenta, né? Porque é, um, é uma, né? Que eu acho que tem relação com a disciplina positiva, mas não sei se é uma outra linha de trabalho, mas assim, essa expressão já me chamou a atenção, né? Então, né? Já chega chegando, né? Comunicação não violenta. É, será que eu faço isso? Eu acho que eu não preciso desse curso, não, porque eu não sou Será? violenta. Pois é. Né? Sim. E eu já tinha sugerido para alguns pais procurarem, né? Que legal, que legal. Sim, né? Mesmo antes, porque mesmo que chegue pela rede social e que chegue de uma maneira não aprofundada, né? Algumas frases faziam muito sentido, né? Algumas ideias faziam muito sentido, né? De você coisas simples, mas que às vezes para a gente é difícil. Então, por exemplo, em relação à alimentação, né? Que é sempre uma questão para muitas famílias com crianças pequenas, né? A questão da expectativa-realidade, né, que a gente fala, né, no senso comum de brincadeira, mas expectativa e realidade é você conseguir, você se liberar, né, do que você acha que tem que ser, de como aquela criança, o seu filho tem que se comportar, e a realidade é como ele realmente é. Né? O que, que ele está dizendo para você que ele gosta, não gosta, que ele consegue, que ele não suporta, o que ele suporta, né? Quais são as limitações dele. E às vezes a família fica nesse jogo e com consequências bem complicadas, né? De você tentar consertar depois, né? Ou, dá para voltar, né? Você como terapeuta sabe, né? Certamente que não é conserto que a gente fala, mas é um resgate, é um retorno, né? Uma nova aprendizagem, né? Reaprender a olhar o outro, né? Então, eu tinha sugerido, né? E estava aqui nos meus planos mesmo tentar conhecer mais, né? Da disciplina positiva, né? Da educação com amor, né? Parece tão simples, Não é simples, não é simples. né? Até porque o conceito de amor é muito diferente, né, do que se diz. Amar é amar além, né? Amar muito, muito, amar os defeitos, amar, né, as qualidades. Então, até o conceito do amor, É. a gente ainda tem que pensar. É, a Aline está falando umas coisas aqui e ela está como o Ricardo. Ah, Peraí. Ela está dizendo que ela está falando o seguinte: você então pode dizer que a creche se sente um pouco mais encorajada depois desse conhecimento? eu acho que a gente está no processo. A gente está no processo, né? Eu acho que a gente precisa é, manter, né? Manter viva esse pensamento, né? Estudando, conversando muito, né? E a gente vai fazer isso, né? Junto com eu como coordenadora pedagógica e a Magda como coordenadora geral, né? A gente está nos nossos planos fazer isso. Nós já fizemos algumas reuniões, né? Como eu falei, para falar o que ficou para cada uma, né? Entre nós. É, e assim, eu me sinto encorajada, né? E eu posso, acho que eu posso até falar pela Magda também, né? Eu acho que ela se sente também, né? Então eu acho que a gente trazendo isso, né? E eu acho que trazendo com amor mesmo, né? Porque as resistências não são poucas, né? E ainda junto uma outra coisa, tem um outro detalhe na escola, né? Eu trabalho em escolas há muito tempo, né? Eu sou psicóloga de formação, mas eu trabalho com. Mais não. E eu trabalho com educação, né? Porque eu não deixei de ser psicóloga, mas eu trabalho com educação
há muito tempo trabalho em escolas, né? Como professora de educação, sou professora de educação infantil também, então já tive muito tempo em sala de aula como professora de educação infantil, depois de ter me formado em psicologia. E, e uma coisa que eu sei, né? Eu sei por experiência própria, né? E por conviver com os colegas, é que professor não gosta de ser avaliado. Os professores gostam de avaliar, mas eles não gostam de ser avaliados. É muito difícil. Isso assim, talvez em outras profissões a gente encontre essa mesma resistência, né? Provavelmente. Mas assim, né? O que que a gente imaginaria? Que o professor, né? A gente, por profissão, né? A gente sabe que aprende o tempo todo, sabe que está aprendendo, né? Que a aprendizagem é ao longo da vida, né? Que a gente muda constantemente, né? Que a gente, né? Vamos dizer assim, por característica da profissão, que a gente precisa estar estudando, né? Que a gente precisa procurar coisas novas, novidades, é, para enriquecer o nosso trabalho, para enriquecer a nossa prática, a gente sabe disso tudo, né? Mas aí o paradoxo é que a gente, ao mesmo tempo, a gente não gosta, a gente, professor, não gosta que ninguém entre na sala para assistir, para observar a aula, né? Não gosta de ser chamada atenção pelo coordenador, supervisor, seja lá quem for. É difícil, né? Então, assim, a gente tem muitas resistências a vencer, né? E vai ser no amor, né? Vai ser com muito amor, né? A gente tem muito por conversar, né? Ainda, né? E é uma pena que a gente não está podendo estar com as crianças, né? A gente não está podendo estar no nosso funcionamento normal. Então a gente tem feito isso resgatando, né? Resgatando situações, buscando se colocar de outra maneira nessas situações, né? Então, se ouvir, né? Porque às vezes a gente comenta aí a pessoa fala, não, mas eu não faço isso, eu faço isso, gente, eu falei isso, né? Tem que lembrar que a gente faz, porque é aquilo que eu te falei, aquela fala estereotipada, né? Que a gente acha que é o que Sem funciona, pensar. assim, é, é aquele automático, né? E a gente faz sim, né? E a gente faz sim. Então, se a gente está encorajado, né? Eu acho que sim, né? Mas eu acho que a gente está no começo do processo, né? Mas certamente que eu posso dizer que já entrou na nossa vida, né? Eu acho que já entrou na nossa vida, sim, né? E já colocou lá mesmo às vezes eu escuto, né? Tô lembrando aqui, quando eu escuto a equipe conversando entre si, né? Mesmo que quando é de brincadeira, assim, aí alguém fala alguma coisa, a outra fala, olha a disciplina positiva aí, né? Sim. Entendeu? Então, eu acho que no processo a gente está, mas assim, olha aí, olha aí. Meu Deus. É, E me diz uma coisa, Luciana, vocês vão precisar ser reabastecidos, né? Ser relembrados, porque é muito trabalho. é. Eu fico pensando, igual hoje, né? Eu acabei errando a hora da live por muito trabalho, né? Eu fico pensando como é que vai ser isso, né? Porque por mais que a gente queira, por mais que a gente, né, é bom a gente também começar a pensar como é que isso vai ser reabastecido, né? Como é que vai ser mantido, sei lá, me veio a cabeça isso agora. Não, a minha intenção agora, né, junto com a Magda, é justamente fazer isso. Eu tenho me preocupado, né? Tenho me preocupado assim, eu tenho me colocado, né, a pensar sobre isso, né? Em como é que a gente vai fazer, e eu acho que não é nem um pouco, não é nada difícil isso, né? Muito pelo contrário, né?
quando a gente está mudando a nossa metodologia na educação infantil, né? Tem muita coisa mudando na educação infantil, bastante. Eu acho que muitas escolas, né? Muitas equipes, né? Estão procurando estudar e se adequar mesmo, a sair daquele lugar comum, né? Da escola, da criança pequena, né? Toda vez que eu falo isso, eu penso assim, gente, será que ainda tem alguém pensando assim? Será que isso ainda existe? Mas existe, existe, porque às vezes até eu mesmo sou pega pelo pé fazendo alguma coisa que eu acho que eu não gostaria de fazer, mas aí, né, é aquele sinal amarelo, não para pensar, não é por aí, né? Dá para fazer de outro jeito, né? Mas assim, por exemplo, na educação infantil a gente tem é, discutido bastante, isso aí na quarentena teve 1 milhão de lives e de cursos e de palestras e tanta coisa acontecendo, né? Mas isso leva um tempo para internalizar e vir à tona, né, no nosso comportamento, né? Mas sobre ideias simples como colocar a criança, né, à frente do processo de aprendizagem, né, confiar nas crianças, confiar na capacidade que elas têm, né, de aprender, né, pela sua própria atividade, pelo seu próprio movimento, pela sua vontade e desejo de aprender, né? Então, o professor, né, o adulto que acompanha, é alguém que acompanha, né? Ele não precisa ensinar, né? A gente hoje em dia já sabe que aquelas coisas que eram muito tradicionais, né? A gente não ensina a andar, a gente não ensina a falar, a gente convive, né? E a criança pela própria vontade, né? Que é isso que a gente tem que incentivar, né? A gente tem que ter relações saudáveis para que as crianças queiram se relacionar com a gente, né? E queiram participar dessa relação. E na medida em que elas querem participar da relação, que elas gostam de estar com o outro, que elas gostam de estar naquela escola, naquela situação, naquele ambiente, elas aprendem a falar mais, elas aprendem a se movimentar, né, dentro do desenvolvimento fisiológico de cada um, elas aprendem a se desenvolver melhor, né? Elas querem fazer, elas querem se movimentar, elas querem aprender, você não precisa ensinar cor para as crianças, como existia antigamente, educação infantil. Você não precisa ensinar nem letra, nem número, é ensinar, né? Ensinar, parar para falar sobre isso, né? Isso não é que venha naturalmente, isso vem da relação, isso vem da vontade de saber. E eu, como adulto, que conheço e estudo criança, né? O que eu preciso? Preciso estar atento a isso, né? Olha, a turma está interessada nas letras, a turma está interessada nas palavras, né? Porque faz parte do meio, porque eu leio um livro, né? Porque eu vejo um filme, porque eu mostro um mundo que tem letra, que tem número, que tem cor, que tem isso que já não é mais, já está posto inclusive na base comum, nacional comum curricular, isso não é mais currículo, isso não é mais conteúdo, né? Isso é a aprendizagem da criança que está no mundo, que está em relação, que está com vontade de aprender, né? Então, quando eu penso isso, né, que a gente precisa falar bastante sobre isso e pensar em como a gente está praticando, né, eu penso nessa questão do respeito mútuo, né, a disciplina positiva traz do respeito mútuo, né, do encorajamento, né, uma outra coisa que me escapou agora, que a gente falou, né? Daqui a pouco volta, né? De respeitar a singularidade de cada um, né? Que cada criança é diferente, cada criança tem um tempo, mesmo que eu tenha uma rotina, né? Isso foi pauta em muitos encontros com a Aline, né? A questão da rotina, né? De como eu respeito a individualidade, né? A singularidade de cada criança, ao mesmo tempo que eu estou na rotina, né? Em que todo mundo tem hora para fazer as coisas, né? Isso aí a gente está falando sobre isso bastante. Então, na medida que eu mudo o entendimento da própria educação infantil, de como ela acontece, de qual é o meu papel,
E que aí entra, então, essa questão do respeito mútuo, né? Tem aquela outra ferramenta que eu acho muito, muito legal também, que são as perguntas curiosas, né? Isso tem muito a ver, Sim, sim. eu acho que isso combina perfeitamente, né, com a Não, ser mais educação. curioso é tão incrível, né? Ser mais curioso. É mesmo, até para saber qual é o nível da criança dentro daquela pergunta dela, né, por exemplo. É, isso é muito legal, né? Eu acho que Muito isso aí, legal. isso é total sintonia com o que a gente quer em educação infantil, né? Sim, Com a postura que a gente quer do professor na educação infantil. A gente não tem resposta pronta, a gente não, às vezes não sabe, eu não sei, né? Às sim, vezes, né? Eu não sei mesmo. Vamos procurar junto, né? O que você queria mesmo saber? Tá, vou procurar saber e te trago. Procura você também saber, pergunta em casa, né? Isso pensando em algum tema, algum assunto, né? Mas mesmo em sim. relação a comportamento, né? Eu não preciso dar a resposta. Eu posso, né, fazê-lo pensar. Peraí, vamos ver. Será que é assim mesmo que a gente deve se comportar? Você acha? O que que você acha, né? Para aquelas situações, né? De tudo, né? Mordida, disputa de brinquedo, né? Sim, sim, Não quero ir, não quero fazer, não quero comer, né? sim. Isso é É, tem. manifestação. Oi, desculpa? Não, é porque são manifestações da criança, a gente já sabe. A Sim, gente, como sim, adulto, sim, já sabe, né? É. sim. Olha, Luciana, eu tô realmente encantada com Ah, tudo que você está falando, esperançosa, muito, também. muito feliz. E assim, eu atendo muita criança pequenininha, e quando os pais, a maioria das vezes, reclamam um pouquinho das escolas, e quando eu vejo uma escola aqui no Rio de Janeiro, tão importante, falando sobre isso, né, eu agradeço. Muito obrigada, viu, por tudo isso, porque me dá esperança, me dá visão de um futuro realmente melhor, né? Porque a gente tem que parar de dizer o que elas têm que fazer e a gente não ser, né? A gente É. precisa pensar, ser mais responsável pelo aquilo que a gente está tá falando, né? Aham. E agradeço muito, muito, muito a você por essa disponibilidade, por dividir isso com a gente nessa manhã tão ocupada. É, Muito obrigada mesmo, viu? muita coisa. Não, eu também, assim, também agradeço muito, né, para a gente parar para conversar um pouquinho, né? Ter essa oportunidade de parar para conversar um pouquinho. Isso é sempre, acho que conversar, né, é fundamental, né? Trocar ideias, né? E essa é uma das recomendações desde o berçário, né? Que a gente tem lá de conversar, sempre conversar, sempre parar para conversar, né? E de poder dizer que, assim, né, eu acho que tanto a disciplina positiva quanto, né, a gente na educação, acho que a gente trabalha com o ser humano, a gente trabalha com a relação, né? Eu acho que não tem nada mais importante, né? Não tem escola mais linda, ambiente mais bonito, brinquedo mais interessante que substitua a qualidade da relação, né? A qualidade da relação na escola, é claro que o dia a dia atropela a gente, né? Mas a gente sabe que tem que parar para pensar, tem que parar para refletir, né? E buscar novas ideias, né? Buscar novidade, né? E eu acho que é muito importante, eu acho que todas as escolas, né, deveriam ao menos conhecer, né, a disciplina positiva para parar para pensar na qualidade das suas relações, né?
E eu acho que aí acaba, você entra como profissional da educação, conhece a disciplina positiva e isso se espalha para as suas outras relações, né? Vai para sua casa, né? Vai para a casa de um amigo, vai indo por aí, né? Para a gente parar para pensar, né? E não repetir mais, não trabalhar mais com, né? Agora eu lembrei de uma coisa de ameaças, né? Da gente ameaçar uma coisa, trocar uma coisa pela outra, né? Se não fizer isso, não ganha aquilo, né? Porque eu pensei em casa menos do que na escola, né? Porque na escola isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer antes, não pode acontecer nunca, né? Isso aí é fala que não cabe na escola, até porque a gente não é a mãe ou o pai, né? É outro tipo de autoridade, né? Mas aí, como mãe e pai, também não cabe em casa, né? E quais são as consequências disso, né? Para a própria relação, né? Não é nem só para a criança, né? Mas é para a relação, né? E a coisa é tão só repetida, né? Porque eu fico imaginando, depois que a pessoa cresce, vai falar o quê pro colega? Assim, olha só, colega, se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. Tipo, É. acho que Fora, a gente. fora, não, fora as ameaças fantasmas, né? Porque quando você vê, você não vai poder cumprir, né? Não vai, é assim. É, Eu vou tirar a sua casa, né? Não, não é assim, é, mas é. Ou vai para o seu quarto agora e fica lá, era tudo que ele queria. Era ir para o era o sonho quarto. dele. Vai pro seu quarto agora e só sai quando eu mandar. Ótimo, vamos pro quarto. Obrigada. Né? Ai, É, e o castigo também, né? Vai, você tá de castigo. Não sei, acho que acho. Não, ela ó, vai pensar congelou, como é que é. é, É. congelou A aqui um criança. pouco. Tá ouvindo? Agora eu tô, Oi, agora eu oi, tô. oi, oi. A criança não Opa, vai entrar no castigo, a criança não vai entrar no castigo e vai falar assim, não vai falar o que o pai quer que ela reflita, né? Ela vai só pensar como é que ela vai fugir do castigo, como é que ela vai se vingar, né? Ela não vai é, pensar, olha, que maneiro, meu pai é muito legal, ele me botou de castigo porque eu fiz uma coisa errada. Não, e é o que você falou, né? Depois, quando a criança ela reproduz isso, né? Ela vai crescendo e vai reproduzindo isso, aí a gente, né? Claro que eu estou me incluindo aqui como mãe, né? De onde veio isso? Né? Você fica, de Da onde onde veio isso, veio gente? isso? Né? Será que eu fazia isso? Né? De onde veio isso? Eu Sim. tenho parado muito nesse ponto. Eu estou parando muito nesse ponto. De onde é que veio isso? Né? Eu tenho parado muito para pensar sobre isso. Gente, onde provavelmente. E fica muito mais fácil da gente aceitar, né, essa nova forma. Porque é isso, poxa, eu não pensei. Não é que seja melhor, eu só não Sim, pensei, né? Eu não refleti. é Eu quero isso. refletir. E E a sem partir de culpa, agora eu. né? É, Sem culpa, nunca. É. sem culpa, Não senão a adianta gente nada, né, a gente ter congela, né? culpa. Sim, Isabel. Eu congelei aí? Congelou e eu também congelei tudo aqui, agora voltou. Tá me ouvindo? Tá voltando, tá voltando. Ah, voltou?
voltou. Você tá congelando aí para mim. Ih, foi embora. Ah, Escutar, você me escuta? não, também não. Hum, o que que a gente faz? A gente só tem 5 minutos, né? Então, Isso, pois é. a gente pode já ir encerrando, né? Tá, E tudo bem. tá. E agora, como é que tá? Não, agora voltou, voltou. Bom, né? Fala, você Tem gostaria 4 minutos. de dizer alguma coisa final, assim, para as considerações finais? É, não, acho que assim, né, agradecer por estar aqui conversando com você, né, agradecer a Aline, né, o convite, vocês, né, dizer para todo mundo que eu acho que é muito bom, né, conhecer a disciplina positiva. É muito importante a gente parar para pensar nas nossas ações, né, para a gente, na qualidade das nossas relações, né, como elas estão, né, fazer uma pausa, né? É, é isso, né? Eu acho que vai ser, eu acho que a gente mais para frente a gente vai ter mais notícias para dar, porque nós estamos assim no início do processo. Eu acho que vai ser muito importante. Acho que para cada um individualmente e para a creche como equipe e na nossa relação com as crianças também, né? Eu acho que vai né? Eu acho que veio para ficar, né? E a gente está mesmo nesse processo de fazer essa interseção, né, da nossa proposta pedagógica com a disciplina positiva, né? Já refletindo sobre alguns pontos, né? Então, é isso. Eu faço uma provocação. Vou dizer o seguinte: depois que vocês conseguirem começarem a ver alguns resultados, eu provoco vocês de ajudarem outras escolas. Sim, Ninguém mais que um exemplo para ensinar, né? é, sim, sim, trocar essa ideia, né, de colocar isso para funcionar, né? Vamos ter as famílias, né, que vão estar com a gente nesse processo, né, percebendo isso também, né? Eu espero que sim, né? Porque sem eles a gente também não avança, né? Porque as crianças estão conosco e com eles, né? Então é um coletivo, né? Tá Sim. bom, É isso. Muito obrigada. Daqui a pouco o Instagram encerra, é melhor a gente encerrar primeiro. tá bom. Bel, muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu, tá? Obrigada, Aline, por ter me apresentado ela. Vamos continuar essa conversa, vamos continuar em contato. Com a Aline, Va- certamente, né? Ela não escapa mais da Sim. gente, não. Que bom. É. Muito obrigada, Obrigada. Luciana. Um Bom bom dia para dia vocês. para você também. Tchau. Tchau.